Olá, seja muito bem-vindo a este serviço de audiodescrição. Seguimos com a abertura do nosso podcast, que mostra diversos artistas e diversas imagens de drone do Festival Hallelujah. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hallelujah Podcast. Seja bem-vinda, Eva. Seja bem-vindo também, João. Seja bem-vindo você. João Carlos tá e Eva Cia acompanhando a gente. Assunção Olha se que o apresentam, nosso eles podcast são os tá apresentadores rodando aí, deste viu, podcast. Sucesso, João essa Carlos, que terceira veste uma temporada, camisa e nosso coração na já cor fica assim, lilás, quarta e Eva Cia Assunção, temporada. uma blusa na cor Nós hoje rosa. temos convidados especialíssimos conosco. Já ficou a dica aqui que não é apenas um convidado. Não, nós temos uma turminha aqui. Uma turminha, já a gente vai falar. Mas antes disso, a gente queria convidar você a fazer uma coisa. Você que ainda não assistiu por acaso o episódio com a Sueli. Enquanto o João Oi, Carlos faz o Ronaldo, convite, que tá aparece super na bacana, tela divertido, o alegre. Instagram Vale do a pena Festival você conferir, Hallelujah, viu, Ó, a gente gente? vai deixar aí arroba os cards, Festival vou deixar as coisas Hallelujah. pra você ir direto pra lá, certo? Nos links, pra você assistir. Tá muito legal. Testemunhos, experiência de Da Deus. mesma forma Gente, eu que gostei aparece tanto, na eu tela revi tudinho. o canal Vale no a pena YouTube mesmo, deste vale a pena, podcast porque do João tem Festival história de Hallelujah, vida forte, viu? arroba História de Festival vida forte, e Hallelujah. a sua história também faz parte desses 25 anos de Hallelujah. Você que é de Fortaleza, da região, que já participou do evento, que já acompanhou pelas transmissões, você que está em todos os lugares do mundo, nós queremos saber de onde você acompanha, então deixa aí no chat, deixa aí nos comentários de onde você está assistindo o podcast. Aproveita para compartilhar e também chamar a galera para se inscrever no canal. É, claro. Olha, vale a pena fazer parte dessa comunidade Hallelujah Podcast, viu, João? Faz parte demais. E- Nesse clima de gratidão, Opa. festa, celebração, a gente acolhe quem? Essa Nós acolhemos turma. essa turma, sejam muito bem-vindos. Entretons. Entretons com a gente, tenho certeza que agora lá no chat tá a galera. Muito O bem-vindo. grupo Entre Tons é o convidado especial deste podcast. Uniformizados. Os três membros Essa estão turma. acomodados em Alegria torno de uma tá mesa aqui de no madeira, Hallelujah Estamos em casa. todos com a Com blusa certeza. preta do Festival Estamos em casa, então Hallelujah, a gente vai a blusa viver esse comemorativa clima, dos de 25 bate-papo anos. livre. Hallelujah Podcast é assim, gente, não tem mistério não. Vamos aqui entre irmãos, Conversar, vamos né, não, conversar, João? vamos Conversar trocar as com nossas Jesus. A gente gosta. Vamos falar do comecinho, porque eles já estão com as camisas dos 25 anos, mas eu tenho certeza que vocês já estão pisando nesse Hallelujah há muito tempo. Vamos falando de um por um aí. Quantos Hallelujah já participou? Vamos lá. Um monte, hein? Eu acho que eu tenho a impressão que eu já fui pra todos. Meu Deus, Desde o primeirão, desde o Cocó. Lá no comecinho? Do Cocó, mas assim, eu não tenho certeza porque eu era só uma O primeiro a criancinha, falar é eu o sou muito cantor jovem. Guto, Opa! ele que se encontra à direita. Olá, Brasil! Tem alguém inventando aqui. Bem jovem, mas assim, meus pais já eram da comunidade, né? E aí eles me levavam. Então eu não lembro exatamente que ano eu comecei a ir, mas eu me lembro de ter ido a muitos Halleluias ainda no Parque do Cocó. Que legal! Eu lembro de ter participado do Hallelujah no Parque do Cocó, cantando no Só Pra God. Olha aí. Não. 2003. Ele Tu foi já tava cantor. nos palcos. Não, Ele antes foi cantor disso, só pra não foi agora. não, antes É um disso, fraco. 2003, eu acho. 2003. Ai, é? Quase certeza. É. E aí ainda era lá. E aí depois passou lá pro céu, tudo. Mas assim, tem pelo menos aí... pelo menos uns 20. Uns 20 Hallelujah. Falando de quem participava do Hallelujah de verdade criança, né? A gente pulou aqui pro Morel. Porque agora eu tenho certeza que o Morel também criança. Eu tô comemorando junto, né? Tô fazendo 25 anos junto com o Hallelujah. Opa! Brasil! Tem alguma coisa errada aqui nesse Hallelujah Gente, Podcast. Segura essa galera. Eu acredito que eu fui pro primeiro, eu me lembro, eu com 8 anos de idade, já olhando ali aquele palco, né? Admirado. Louco pelo Só Pra God, porque eu fazia parte do Colégio Shalom, né? E já gostava muito do Só Pra God, por isso a gente fez aquela bandinha de pagode, né? Do colégio também. Então eu ia pra assistir o Só Pra God, né? O Missionário Shalom, que eu já admirava muito. Eu aprendi a rezar escutando o missionário. Então eu me lembro, eu pequeno, aquelas estruturas do palco, assim, muito maiores do que eu tinha que levantar muito a cabeça, mas era um momento assim onde mãe, eu vou lá com os meus amigos, vou assistir. Ela disse, volte em 20 minutos. Então eu tinha, de 20 em 20 minutos, eu tinha que bater o ponto na minha mãe. Fazer o check-in. Mãe, tá tudo bem, viu? Vou voltar. Prova de vida. Lá no Parque do Cocó. Eu Ai, acredito meu que Deus, é a prova música de que eu mais vida. gosto, 20 minutos. era o momento de maior liberdade que eu tinha na vida, era esse momento. Agora ele deixou uma D, ele
deixou aqui uma coisa que te incrimina, viu, Guto? Que ele disse, olha, ele com 8 anos ia assistir o show do Só Pra God. Se ele tinha 8, tu já tava no palco. Opa! Façam cálculos, viu? Façam cálculos. já tava no Houve uma palco. denúncia Foi sem aqui. querer, foi sem Eu não tenho querer. besteira de dizer minha idade, eu tenho 40 anos. Eu tenho 40 anos. Muito bem. Eu também participei do Hallelujah desde o primeiro lá no Cocó, no Povão. Que legal. Né? Não cantava nos palcos por muito tempo e, na verdade, fui atraída para a comunidade no Hallelujah. A cantora Né? Thaís Nós, no Hallelujah de 2009, se nós já encontra éramos casados. no meio, né, no E centro, aí a gente, entre ali Guto eu e tive o Ricardo uma experiência Morel. forte na hora da adoração. E de lá a gente buscou o seminário de vida para casais. E aí em seguida já ingressamos. Depois de 5 anos fiz vocacional. Foi o Hallelujah que me atraiu para a comunidade. Mas eu ia todo ano com a minha mãe. Minha mãe levava a família toda. Né? A gente levava toalhinha, fazia lá aquele piquenique, levava colchão, levava travesseiro, fazia aquela barraquinha desde pequenos. Olha, eles inauguraram o camping do Hallelujah, tá vendo? Tá vendo? Fazia aquele esquibunda ali na... Aquele pacote, Era aquela ladeira, era isso mesmo. aquela grama, né? Era isso mesmo. A Thaís falou que já era casada. A câmera com o Jean, mostra né, que tá aqui nos todo o bastidores. cenário Mas neste no momento. final a gente convence ele a aparecer João aqui. Carlos logo à pelo esquerda, menos. em O seguida Jean, que é Eva esposa C. da Thaís, Assunção, aqui acompanhando depois a gente. Ricardo Morel, Mas vocês sempre Thaís vocês e falaram em aí dessa seguida experiência o toda. Guto. Hoje vocês vão pela primeira vez Todos fazer um em torno show desta mesa de completo no madeira. Hallelujah. Vocês sempre tiveram por ali servindo, fazendo participações, experiências de outras bandas. Mas antes desse show, eu quero fazer uma pergunta. Quais foram os primeiros serviços no Hallelujah que vocês tiveram? legal. Porque vocês serviram em outros lugares, né? Não foi sempre fazendo show. Como era essa experiência de estar em outros lugares do evento? Cara, eu sempre fui a música, né? Porque como eu comecei a cantar muito novinho, na Com verdade... 9, né? O 8 tu olhava, com 9 tu já tava Com cantando. 10 anos, eu comecei a partir da primeira Eucaristia do Colégio Shalom, eu entrei no Ministério de Música do Projeto Criança. Aí a gente formou a bandazinha de pagode, e aí a gente cantou várias vezes no Hallelujah Kids, né? Olha aí. Então não é a minha primeira vez, posso dizer aqui, já subi no palco do Hallelujah Kids, né? Algumas vezes. Era eu, Anderson, Breno Brasil, tocava lá o surdo. O Breno Brasil, Era. que trabalha com a gente na produção, o Breno. Trabalha com a gente. Breno tocava, dançava, viu? Tinha uma dancinha lá que ele fazia. Lara, Breno, olha aí, hein? Essa, Os bastidores essa- desse ano vão estar diferentes. esse podcast não vai estar filmado, mas eu vou perguntar e vou fazer Pode pergunta pra perguntar, ele. pode perguntar, que ele vai confessar que ele tocava o surdo e dançava. Ele não pode negar, não, viu? Não, pode não. Tá gravado aqui. Tá Gravado, testemunho. Então eu cantava. Então já fui pro Ministério de Música do Projeto Criança, daí fui pro Projeto Juventude. Então quando eu entrei na dimensão de serviço do Hallelujah, já entrei muito propriamente na música, né? Aí sempre tinha a célula comunitária, vai servir na lanchonete, mas aí me pescavam pra música, né? Então acabou que eu ajudava ali algumas coisas na produção, mas girava muito em torno do Ministério de Música, pelo menos pra mim. Eu também, né, desde que entrei na obra, né, na verdade, descobriram que eu cantava já no seminário. Então, desde que eu entrei na obra, que povo tem talento, já viu? servia Tem jeito na não. música. Né? Então, servi na música do Hallelujah Kids, nos cursos, Olha que legal. e muitas vezes no palco, nas missas, adorações, né, junto ao Ministério de Música. Eu acho Mas que eu sempre fui, na música. eu acho que eu fui eu fui o que mais serviu no palco mais rápido, porque eu entrei na comunidade, em grupo de oração em 2001, não lembro de ter servido, nem 2002. Aí 2003 eu já estava no Só Pra God. No final de 2003 eu saí do Só Pra God, entrei no Missionário Shalom. E nos outros, em todos os outros, Povo é eu tava talentoso, né? No palco no Missionário principal. Shalom. Aí e depois nas missas também e tudo, mas eu sempre servi Na música. Sempre estavam ali servindo e esse ano eles vão chegar com Vamos pro show, palco né? principal. Mas João, Gente. antes do palco principal, eles passaram pelo alternativo também. Foi um Ano show passado. super comentado de vocês. Foi tão bacana que eu me lembro que a gente estava no palco principal, mas o pessoal falou assim, gente, correu todo mundo pra ver o Entretons lá no palco verdade, alternativo. é verdade. Eu disse, não pode esvaziar o palco principal. Vocês quase roubaram nosso público. Como é isso? Foi legal a experiência, foi? Maravilhoso. Foi muito bom. Foi diferente, né? Eu acho que, no fundo, o Entretons nunca teve a pretensão, ele não iniciou com a pretensão de se tornar uma banda católica, né? Nós iniciamos no ramo de casamentos, eu e o Guto ainda éramos do missionário, quando nós iniciamos o Entretons, oficialmente, né, assim,
em 2014, porque antes já existia, né? Quando os nossos amigos começaram a casar, aí vamos se juntar pra gente fazer os casamentos dos amigos, né? Deixa eu só interromper. Na verdade, é culpa do Nicodemos. Ah, foi? Porque a gente começou a cantar em casamento. Eu me lembro que os primeiros casamentos que a gente começou a cantar foi com o Nicodemos arrebanhava a gente. E a gente começou a cantar no casamento do filho da Emi, no casamento dos filhos da Fátima Azevedo. E aí esse pessoal, os filhos deles foram casando e a gente ia cantar. Aí o Nicodemos começou a brincar, disse, não, eu vou me aposentar desse serviço. Vou deixar só vocês, né? E realmente começou a ter bem menos, começou a ter uma procura que não tinha como a comunidade dar conta, né? Porque depois começou a ser só assim, o filho da Emi, o sobrinho, depois começou a ser o primo do amigo, do cachorro, do papagaio. E era muita gente, o Ministério de Música ele não dava conta. E aí a gente era tudo jovem, ainda sem trabalho, estudando na faculdade, tinha que ter uma renda extra, a gente começou a cantar. Foi até difícil assim, né, no começo, porque ficava, vocês estão cobrando para servir. Para servir. Para fazer essa distinção entre o serviço do ministério e o trabalho. E o trabalho. Só que dava muito trabalho. Ainda dá, né? Ainda dá. Deve dar Porque mesmo. a gente tinha que aprender música. A gente não tinha dinheiro. A gente não tinha nem terno, né? Blazer e tudo. A gente tinha que arranjar emprestado. Era sempre uma coisa muito difícil, muito, muito sacrificante. E por pessoas que a gente nem conhecia. Dinheiro para ensaio, né? Porque tem que ensaiar para fazer a harmonia vocal, tem que ensaiar antes. Não, no final das contas a gente gastava mais. Assim, era um gasto pra gente, né? E a gente precisava, isso também era uma fonte da providência divina na nossa vida. E a gente começou a cantar em casamento. E eu me lembro até que a Lorena coordenava o Ministério de Música na época, ela disse assim, pelo amor de Deus, façam isso, continuem. Porque o Ministério de Música não tinha condição de servir. Sim. Ela tinha que se dedicar aos seminários, aos retiros e tudo, né? E realmente isso era uma dimensão de trabalho, né? Aí a gente começou... Pode continuar, Manuel, desculpa, interrompi. Só para fazer esse adendo. Não, aí a gente começou no ramo de casamento, não tinha pretensão de virar. Tanto que a pergunta, né, a gente foi pro outro lado, né? Mas a pergunta era como é que a gente se sentiu no palco alternativo, né? Então, assim, pra mim foi diferente porque eu disse assim, falha. Não era nervosismo, porque não era nervosismo. Falta de experiência não era. Não era falta de experiência, né? Porque vivi 10 anos no missionário, né? Então, mas era, poxa, o Entretons nunca... Eu não tinha essa eu não tinha essa expectativa. Eita, o Entretons vai virar. Não tinha. E realmente foram desígnios de Deus. Né, planos de Deus que foi nos colocando. Nós também não fomos pedindo. Em nenhum momento a gente... Ei, bota a gente... Em nenhum momento a gente ficou também solicitando. Tanto que quando a comunidade foi nos inserindo nos eventos de Natal, e a gente dizendo sim, claro. Mas a nossa disposição em servir, né? Em compartilhar os nossos dons, mas não era, poxa, vamos virar uma banda, vamos... Não tinha. Embora essa característica missionária do Entretons, quando a gente começou a fazer videoclipe, né, as pessoas começaram a comentar, a gente começou a sentir isso de vocês, né, nos levam a rezar, a música de vocês, e até hoje os comentários mais, assim, são em relação a isso, né, então, vocês nos estimulam a oração, a forma como vocês cantam, quando a gente está ouvindo uma live de vocês, e aí a gente começou a despertar para esse lado mais da missão, da evangelização, a partir disso, né? A gente realmente não tinha pretensão. E aí, quando a gente começou a perceber e rezando, né? Nesses últimos tempos, inclusive, o Senhor vem nos falando muito sobre um novo, né? Um novo que Ele quer fazer de nós. Então, assim, meio que uma mudança de rumo. E a gente está percebendo esse caminho desse novo desde esse tempo. Muito legal percebendo que, tipo assim, Deus vai conduzindo, né? Com certeza. Deus suscita, Deus providencia, Deus vai movendo as coisas porque tem uma missão. Hoje em dia, para vocês, então, é claro que Deus confiou a vocês, Entretons, uma missão de evangelização na música católica. Bem claro. E eu vou até testemunhar também que Deus, no início do ano, a gente estava cheio de planos. De trabalho mesmo, vamos fazer música assim, música assada. Propostas de DVD, né? E propostas. De fazer DVD com praticamente tudo pago. E a gente, nossa, que legal, vamos rezar, acho que Deus vai querer, com certeza, né? E quando a gente foi rezar, Deus disse, não. Aí a gente, como assim? Será que é mesmo? Vamos rezar de novo? Vamos rezar de novo. Cada um reza no seu canto, depois a gente compartilha, depois a gente se junta. Vocês rezaram, rezamos. E aí? Não. Essa palavra aqui. Não. Não pra tudo. A gente sem entender nada. Aí Deus começou a falar desse novo, mas a gente não tinha noção nenhuma de nada. A gente só foi obedecendo. Então tá bom, a gente vai
Recusar as ficar quietinho. propostas. Recusamos todas as propostas com muita dor no coração. E aí, a gente não esperava ser chamado. A gente até achou que a gente não ia nem sequer pro palco alternativo, assim. Não, ninguém falou com a gente até agora. Talvez não seja, né, tal. Depois, a gente tava bem tranquilo. E aí veio o convite, a gente tomou um susto. E aí uma hora até falou, Guto, você tocou que se a gente tivesse aceitado aquelas propostas e tudo, a gente ia estar fazendo esse DVD, essas coisas. Agora, em junho, que é um período que a gente está morrendo de trabalhar pro Hallelujah, a gente não teria conseguido, isso é mesmo. Então, Deus já estava ali, ó, com aquilo... Muito além, né, assim, né? Deus veio muito além da gente, né? E graças a Deus Graças que a gente a Deus. escutou, né? Graças a Deus. Ainda bem que vocês rezaram, então, né? Opa! Mas deixa eu fazer uma perguntinha. Você falou, então, que o trabalho do DVD para essa formação, mas você já tem um trabalho, vocês têm um trabalho já, uma mídiazinha. A gente fez um CD, quando a gente Isso. começou em 2014, alguns anos depois a gente resolveu, vamos fazer um CD para entregar para as noivas, né? De material. Aí fizemos um CD Músicas para Celebrar, né? Que é o único álbum que nós temos, né? Fora as músicas, algumas outras Tem músicas. singles, né? Singles, né? Fizemos esse, na época era a Lilian, né? Que tava com a gente, a Tatá ainda Dá um não tinha abraço entrado. pra Lia, né? Um abraço pra Lilian. Né? A Lilian estava com a gente, fizemos esse trabalho, mas de forma muito despretensiosa, com a intenção de dar para as noivas, né? Aquele Como CDzinho... se fosse um cartão de visita, uma coisa que você assim. entrega e você dá. Né? A partir disso. E aí, só depois a gente foi entendendo... na verdade, quando nós saímos do missionário, é que a gente começou a intensificar. Guto, vamos fazer. A gente vai enterrar nosso dom, né? Saímos agora do missionário. O que a gente vai fazer? Vamos focar no Entretons. Porque aí a gente se divulgando no YouTube, tanto a gente, né, divulga o nosso trabalho, né, se torna mais conhecido, quanto a gente evangeliza também. YouTube, né, assim, a gente sem alcança fronteiras, muitas né? pessoas. Sem fronteiras. Uma terra ali sem fronteiras. E a gente pode alcançar muita gente, pode evangelizar e pode se divulgar. E intensificou mais na época da pandemia, né? Isso. Onde as redes sociais É. ficaram ali o principal veículo de comunicação. E aí veio a calhar com esse momento em que a gente estava ali já, né, pensando no YouTube. Então, ali foi, né, acho que ali foi também um pontapé dessa comunicação e dessa evangelização através da internet. E como outras coisas na nossa vida de Entretons, a gente também não esperava. A gente não esperava que o impacto que teve, né, no YouTube e tudo, realmente, assim, a gente tem, acho que 2 vídeos que a gente já tem mais de 5 milhões, 5 milhões. né, de visualizações. A gente não... Eu me lembro da gente se assustando. Vale, a gente já tem mais de 10 mil. Vixe, mais de 20 mil. Isso, tipo assim, numa semana, né? E a gente foi se assustando, né, com aquilo. Mas muito assim, realmente, a nossa intenção foi essa, como a Mauro falou. Ter uma divulgação e ao mesmo tempo evangelizar. E depois, quando a gente começou depois de um tempo, não sei se lembra, Mauro, Thaís, que a gente pegou e disse assim, não, vamos postar músicas que não são de casamento, porque aí a gente evangeliza. Vamos evangelizar. A gente estava na pandemia também, vamos evangelizar. Foi a que abriu essa porta foi... Deus abrirá uma via. Foi Deus abriu uma via, Maria de Sabias. E as outras que vieram lá. Gente, tantas outras. Agora, me chamou a atenção uma coisa, Eva. A Eva até comentou assim, que bom que vocês rezaram, né? Não é? Me chamou a atenção uma coisa, porque a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, sonham em construir um ministério, fundar uma banda, né? Sobretudo os jovens, né? Os jovens que acompanham, assim, ai, meu sonho é fazer uma banda e tal, e tal, e tal. E às vezes a pessoa fica ali na força do braço, querendo construir alguma coisa. E acho tão importante esse testemunho de vocês, da oração, da escuta, tipo assim, Deus vai confirmando e a gente vai, às vezes, realmente se assustando, que a gente não planejou, né? Tipo assim, planejou até onde a gente pode, mas a mão de Deus vai muito além, né? Isso é muito importante, é muito importante. Por isso que eu me surpreendi, tanto no palco alternativo, porque as pessoas até me perguntavam, vocês não têm pretensão de cantar no Hallelujah, não? E eu respondia, não. Porque eu via muito, assim, na minha cabeça o Entretons era outra... era casamento. Porque eu era do missionário e era do Entretons, entendeu? Então, pra mim, eram coisas diferentes. Só que quando eu saí do missionário, Deus foi inspirando pra gente sair um pouco do ramo de casamento e começar a evangelizar despretensiosamente também. E aí foi criando um rosto, uma cara, uma identidade. Uma identidade nova. Né? Nova também na questão da harmonia vocal. Nós somos três pessoas que têm, assim,
graças a Deus e a comunidade também, temos essa capacidade de harmonização, né? Que cria um diferencial legal, bacana. Então, assim, temos segurança nisso, né? Somos 3 pessoas que nos sentimos seguros de fazer isso. Trabalhamos muito com isso, né? Nas gravações de CDs da comunidade, eu e o Guto também, né? Então, isso foi gerando uma empatia das pessoas com a gente, porque já conheciam também a gente do missionário, e aí a coisa foi andando, foi acontecendo. E aí a gente foi entendendo a nossa missão, porque, por exemplo, a gente começou fazendo um laboratório de harmonia vocal. Como a gente tinha essa questão da harmonização que se destacava, vamos fazer um laboratório. Um amigo meu disse assim, cara, vamos lançar um curso e tal. Eu disse, cara, só se for de harmonização. Eu topo, bora. A gente fez, primeiro já deu muito certo, né? E com o dinheiro desse laboratório, era o dinheiro que a gente investia no YouTube, né? Eu disse, Guto, olha, te conforma aí que nós não vamos tirar muita coisa não. Porque nossa meta não é evangelizar e se divulgar, então o dinheiro que a gente ganhar, a gente reinveste no YouTube. E foi assim que a gente foi fazendo. A gente foi fazendo, recebia esse dinheiro do laboratório e reinvestia para esses vídeos do YouTube, né? E aí a gente foi se fortalecendo, foi crescendo. E aí a gente foi vendo que os nossos alunos dos laboratórios, fizemos até o 6º, não foi? Sim. Tivemos 6 turmas de laboratório. Demos uma pausa porque nasceram ali os pequenos do Guto. Mas nessas 6 turmas tivemos vários padres, por exemplo, né? Participando da turma com a gente, e eles nos davam um feedback muito interessante, muito legal. Olha, isso aí é muito importante, isso aí que vocês estão fazendo, né? Para a liturgia e para a música nas paróquias e tal. E a gente ia vendo que além de um serviço, de um produto, era uma via também de evangelização, né? Porque nas nossas lives nós fazíamos ali um momento de oração, um momento de envio, né? De envio após as aulas. O laboratório era de músicas cristãs católicas para que as pessoas pudessem aprender e levar para suas paróquias. Também uma difusão do carisma, né? Porque a gente tem uma marca do nosso carisma que é a beleza da liturgia. E isso é uma coisa que quando a gente leva ali na harmonia, isso também difunde. O carisma Shalom, ele vai junto com isso, né? Então, inclusive, e tem alunos nossos que são vocacionados. Sim. Olha que legal, gente. Olha aí, um trabalho legal também. Então, vocês estão alargando, né? Vocês começaram com músicas de casamento, aí vocês agora alargam. Então, o pessoal do Aleluia pode esperar, assim, coisa autoral, novidade, nesse palco. Primeira vez de vocês no palco, então a gente pode esperar coisa nova que vem por aí? Tem música nova. Tem autoral. Pode. Música autoral. A gente pode ter uma palhinha. Oba, eu gosto. Eu já vou me desculpar aqui. Gente, o povo deve estar aqui. Quem está acompanhando aí, a gente está numa sinfonia aqui, que não é harmoniosa vocalmente, é porque em Fortaleza tá quente, depois chove, depois disso aqui tá todo mundo aqui, ó, nas gripes, nas alergias. Nossa, pigarro. Mas acho que vai sair um pouquinho, vamos sair alguma coisa. Mas antes da palhinha, eu queria falar uma coisa. Acho que muita gente tem curiosidade sobre o nome, né, do ministério de vocês. E a partir disso também já tem vários memes que rolam, né? Tipo assim, a galera canta, aí vai tentar fazer uma coisa, aí erra, aí diz assim, eita, não foi entretons, foi o subtons. Semitons. Foi semitons. Eu falo isso. A gente vai cantar na missa e diz, eita, fomos os entretons, não foi o entretons. Tem muitas brincadeiras que vai saindo assim, mas como foi que surgiu aí a inspiração do nome? Conta, Guto. Esse nome era... A gente estava tentando buscar um nome que unisse, assim, harmonia, beleza, enfim. Então, resumo do resumo, é como se a gente... É um pouco de entretenimento e de beleza, de harmonia entre os tons, entre as melodias, entre mais ou menos algo nessa natureza, né? É mais ou menos. E depois um dos sacerdotes que fez uma das nossas últimas turmas, Padre Rafael, um abraço, querido. Ele trouxe uma simbologia para o nome, né? Ele fez inclusive uma descrição que nos marcou bastante, assim, né? E a gente foi rezando e foi entendendo, poxa, qual é a missão do Entretons, né? Porque se você pensar, entre os tons é algo semitonado ou desafinado, né? Quando você fica ali no meio do caminho. Tá no meio dos tons, né? Então não é algo... Mas na verdade a gente foi entendendo e o padre foi ajudando. Olha, reflitam sobre o nome Entretons, porque a gente começou na via de casamento, não tinha pretensão de missão o nome, né? E aí a gente foi descendo e ele disse assim,
talvez a missão de vocês passe, o padre disse, né? Por afinar os corações, né? E aí a gente foi entendendo que comportava na nossa missão, à medida que a gente foi rezando, esse afinar o coração do homem ao coração de Deus, né? O coração do homem desafinado, né? E entre os tons, né? Onde eu precisava unir o coração do homem, afinar o coração do homem ao coração de Deus, né? Criar uma harmonia entre o coração do homem e o coração de Deus. Porque o nosso foco sempre foi essa lógica da harmonia. E aí a gente foi entendendo, meu Deus, existe, mesmo sem a gente saber, né? O padre, aquela condução, nos abriu os olhos para uma dimensão de missão que o próprio nome comportava. Né? E a gente acolheu assim com muita alegria, porque sempre é essa coisa do... A gente sempre se surpreende com as revelações que Deus faz ao longo desse caminho, porque a gente vai fazendo as coisas despretensiosamente, mas aí depois aparece o sentido, aparece a resposta, aparece o motivo, e a gente vai, né, percebendo e construindo ali a história. É muito legal. Pô, vamos cantar um refrãozinho pra gente. Vocês podem escolher. Bora. Pode guardar aí o segredo pro palco, se vocês quiserem, mas canta aí uma coisinha pra gente. Tá. Improvisadamente aqui, gente. Quando a gente tava vindo pra cá, eu mandei uma mensagem pro Guto e disse assim, Guto, leva um violão. E neste momento, Ricardo Morel pega o violão que estava logo atrás dele. Por isso eu ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma e me deixo conduzir. Ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma, pois confio em ti. Quem sabe faz ao vivo, hein? E faz bonito. Quem sabe faz bonito, faz harmonioso. Mesmo roupas, né? Não, Coisa perfeito, legal. gente. Mas vocês aí, você falou uma coisa. Vocês dão aula de curso, alguma coisa de vocal, técnica vocal, harmonia vocal? A harmonia, a gente tem esse laboratório de Ah, harmonia que tá. está pausado por enquanto, porque eu tenho 2 filhos, o mais novo nasceu em agosto. A demanda tá grande. Quase um ano, né? Quase 10 meses. O trabalho tá tava grande. dando mais Tá fácil. legal, é? Agora que vieram dois, O não. negócio deu uma apertada maior. E o nosso estúdio a gente construiu, montou Na casa dele. Na casa dele. Opa. Pra facilitar. Pra facilitar, mas ao mesmo tempo nesse Agora tempo o de Davizinho aperreio, tá dominando o estúdio, né? Não, mas a gente a gente vai retomar, A gente né? vai retomar agora. A gente tá ajustando tudo aí pra, se Deus quiser, ir no segundo semestre, no comecinho, a gente Se Deus quiser. retomar, fazer a 7ª turma. Eita. Vocês cantaram o refrão dessa música, é uma composição tua, né, Morel? Sim, sim. Vocês já estão pensando no repertório do show do Aleluia? Vocês já disseram aí que tem coisas novas, tem surpresa Música aí pra nova, galera música e tudo animada. mais. Mas o que vocês podem adiantar aqui, ó? Spoilers, que a gente aqui gosta, os convidados entreguem spoilers. Eu posso, O que tem, o que a galera pode aí... eu posso só dizer que... Aí tu diz outra coisa aí. Olha. Vocês vão ver um entretons diferente do que vocês já viram. É, porque eu acho que as pessoas estão acostumadas a nos ver com músicas lentas, né? E uma das propostas desse Aleluia é a gente definir um estilo musical, né? A gente passeava Em tudo. assim, em muitos estilos, né? Assim, a gente gosta muito de muita Gosto de coisa. tudo. Né? Participamos do Missionário, que era pop rock, mas gostamos, né? Eu vim de uma linha meio Vocês vieram do pagodeira, pagode, né? Pagode. Você e ele, Eu vim de né? uma linha pagodeira, Guto também, né? É. Missionário, pop rock, né? Mas a Thaís gente gosta de pop Eclética internacional. também, Thaís eu sou, demais, sou a Thaís bastante demais. eclética. Então a gente tava assim, poxa, como é que a gente vai se definir? E a gente foi ao longo desse caminho se encontrando, entendendo qual é a nossa identidade, né? E aí agora nesse Aleluia a gente vai, bater Trazer uma marca. Trazer uma marca com músicas e composições que Falar refletem diferença. um estilo musical já mais definido, né? Isso. Que é o Good Vibes ali, né, Guto? Que é aquele estilo Melim, Victor Clay.
Menino, estão falando com firmeza, viu? Olha que vai dar assim. Foi forte aí. Foi forte. E chegou agradando. Que bom. A gente já tinha até... Eu, Você e Deus é uma música que já veio nessa Sim. pegada, né? Sim. Então é mais ou menos essa linha aí. Good vibes. Que o clipe é muito legal, gente. Parabéns, por sinal. O clipe é muito bonito, muito Obrigado. bonito. Obrigada. Gente, falando de composições, né? A gente sabe, Morel é conhecido pelas composições, né? Guto, eu sei que também já compôs. Thaís, não sei se tu já compôs alguma coisa, participou Não. dos retiros de composição. Sim. Que eu sei, né, e tal. Mas, tipo assim, tenho certeza que se um fã de vocês estivesse aqui, ele gostaria de saber como é que é esse processo entre vocês. Quando vocês vão... Se juntam. Não, tipo assim, Morel chega com uma composição, aí vocês sentam pra fazer a divisão das vozes, a harmonia. Como é que é o processo criativo de vocês? Engraçado, Porque é a gente muito mostra rico, é isso muito bonito. No nosso laboratório a gente costuma fazer isso. A gente tira um dia pra gente mostrar uma criação. A gente pega do nada, diz, escolha aí uma música. Aí eles escolhem e a gente diz, olha, vamos montar aqui na frente de vocês. E a gente... Mas vamos lá. Normalmente a gente... Primeira coisa que a gente faz... Desculpa, a tua pergunta foi sobre as nossas gravações, Como é o processo né? criativo Como é que de Quando a gente vocês escolhe gravar aquela criam? música, né? Pronto. Primeira coisa é a gente definir quem vai cantar. Se vai ser um solo, se vai ser os três, se vai ser... Primeira coisa que a gente faz. Depois a gente... Ajusta o tom, né? Ajusta o tom. E principalmente quando é os três, a gente precisa fazer isso bem pensado. Porque a Thaís tem graças a Deus a Thaís tem uma extensão vocal do tamanho do mundo. né? Não é? E aí ela consegue se adaptar em quase qualquer coisa que a gente faz. Mas Mas a gente também, às vezes a Thaís desce, às vezes a gente vai pra cima pra tentar Também fazer aquilo tem uma nisso. extensão vocal flexível mas que dá a pra... gente tenta ver qual é a formação ali, qual é o tom que vai deixar a coisa mais diferente, ou mais... vai brilhar melhor, né, na nossa voz aí. E aí a gente vai... Primeira coisa que a gente faz é isso. Aí depois a gente vai e começa... Aí grava os solos. Então a gente divide. Tu canta isso, tu canta essa parte, eu canto essa. Não, aqui tá melhor pra ti. Não, ficou muito alto pra mim, vai tu. Aí a gente vai se ajustando. Pronto, definido os solos, a gente começa a Criar definir, os a backings. criar os arranjos, né? Das coisas que a gente faz junto, né? Dos backings. E aí a gente vai assim... uma pessoa tem uma ideia. Tentativa e erro, né? Os três vão ali pensando, escutando, e aí... E é engraçado. Às vezes ideia- acontece de gravar, a gente grava tudo, aí depois escuta. Ficou horrível. Não tô Então feliz, vocês meu fazem esse coração. teste, grava e escuta pra ver se funciona. É porque a gente, quando você tá ali naquele processo criativo, muitas vezes você se envolveu emocionalmente com ele, com aquela ideia e tal, mas não parou pra pensar no resto. Pra ver o que é- todo, né? É, Quando pra ver você o vem todo. de antes e vê a junção, Às vezes não tá ficou atrapalhando legal. Vamos refazer. Sabe? Às vezes ficou bonito, mas ficou confuso. E é engraçado que cada um tem uma maneira de pensar. Por exemplo, o meu processo criativo, ele é silencioso. Eu penso e aí eu exponho. Depois de pensar e elaborar uma ideia, eu exponho. O processo criativo, por exemplo, do Guto, ele já é mais... Até Ele porque eu vai pesquiso falando no o tempo segundo. todo. ele vai é. criando Fazendo. Alto, falando. alto É. e fazendo, né? Ele já vai criando e já vai fazendo. Até eu porque acho eu sou sanguíneo, como um bom sanguíneo, eu me esqueci em um segundo. E aí, Aí, quando eu falo, às vezes, eu decoro. enquanto ele tá nesse processo, eu tô no outro processo Silencioso. silencioso, tentando trazer uma ideia. Aí se ele traz uma ideia que eu gosto, eu digo, gostei, vamos testar essa. Aí a Tata participa também, né, dá alguma gera, ideia, olha, eu gostei muda. dessa ideia aqui, não, muda isso aqui e tal. E a gente vai tentando construir, Junto. às vezes pega uma parte da ideia minha com parte da Completa. ideia dele, a gente vai completando, vai juntando. Né? E aí esse processo criativo vai acontecendo. Aí a gente testa. É melhor fazer uníssono? É melhor abrir nessa hora? Né? Aí, depois muito que a gente dinâmico. grava, a gente escuta e a gente vê. Ficou legal? A gente pensa em referências, pensa em artistas que a gente gosta, né? Que Pega uma alguma música coisa do tal, estilo, olha, né? lembro daquela música, aquela música tem a ver, a gente pega aquela referência, traz um pouco, modifica, isso também O que acontece? acontece. E isso tudo culmina em experiências, né? Que acho que é o que a gente quer extrair isso, né, Eva? É. Experiências. Já falamos de vocês, a experiência de vocês no palco, como é a experiência de surpresa, do alcance e tudo. Mas a experiência que vocês vão tendo também na evangelização. Que frutos vocês já vão colhendo também na evangelização, retorno né? às pessoas. Porque isso tudo aí faz parte de um processo criativo de alguém muito maior, né? Sim. Deus vai trabalhando nos instrumentos aqui porque quer chegar em alguém, nos corações, né? Verdade. Para afinar os corações. Como vocês vão colhendo esses frutos das experiências? Olha, o Instagram eu vejo que é onde a gente
recebe mais testemunhos, né? Mas a gente já teve até em casamentos. Sim. Eu não esqueço de um casamento que a gente foi uma vez. E uma pessoa chegou lá no final e procurou a gente e disse assim, olha, eu sou espírita, não sou católica nem cristã. Mas eu passei o casamento inteiro chorando. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu tive uma experiência. Isso era um casamento. Ou seja, a gente estava ali a trabalho. Mas Deus se utilizou daquele trabalho, que nós como comunidade de aliança, esse é o nosso chamado, né? Evangelizar onde nós estamos. No nosso trabalho, a pessoa teve uma experiência com Deus. A gente estava cantando num casamento, né? E aí a gente falou, essa experiência que você teve, uma experiência com Deus. Ela, não, muito obrigado. Aí fora isso, a gente recebe, como a Thaís até falou, a gente recebe muito direct. Nos comentários mesmo, as pessoas dizem, nossa, eu estava precisando ouvir essa música, eu tive uma experiência agora, tive uma experiência de retorno, eu estava assim, estava assado. Então a gente recebe muito testemunho assim. Me chamou a atenção também os testemunhos dos laboratórios, né? Porque a gente estava ali dando a aula, mas ali eles nos conheciam um pouco mais. A gente fazia live toda semana, né? Então tinha aquela coisa de conhecerem o nosso jeito de interagir, né? Um pouco mais. Essa descontração. E aí as pessoas diziam assim: nossa, a gente pensava em vocês totalmente diferentes, pessoas mais, né, distantes, artistas, né? A gente pensa nos artistas como pessoas mais distantes, que não são tão próximas, mais não são tão humildes, são mais sérios. E vocês quebraram totalmente essa ideia. Legal. E isso nos aproxima ainda mais. Então, a gente percebeu até que essa interação trazia também esse aspecto do... a gente é missionária, a gente é consagrada, a gente está aqui para, acima de tudo, né, falar de Deus e rezar. A gente sempre reza no laboratório, a gente sempre traz uma música de louvor nas nossas lives, e isso também leva, não é só aquela coisa do vou ensinar a fazer harmonia. E aí também a gente, né, tem muito testemunho de aluno fui tocado nesse momento, eu quis fazer o curso por causa daquela live que vocês rezaram e eu fui tocado, eu quis também fazer isso, eu quis também aprender a fazer isso, levar isso para minha paróquia. Esses frutos são muito legais. Os vocacionados também, né, os que viraram vocacionados também, eu acho um testemunho forte, porque eu acho que isso é um sinal, né, de que nós estamos realmente no caminho certo, porque eu acho que quando você vê no outro aquilo que você gostaria de ser, né? Eu lembro que o meu acompanhador vocacional, meu primeiro, né? Ele disse assim... acho que eu perguntei a ele como é que eu fazia para saber se minha vocação era aquela. Aí ele falou que era igual uma flauta. Que quando uma flauta é igualzinha a outra, se uma tocar, a outra toca por ressonância também. Aí ele falou que a vocação era parecido, né? Então, se as pessoas se identificaram conosco, se identificaram e desejaram viver a vida que nós vivemos, é porque a gente está conseguindo, de alguma maneira, né, testemunhar para elas a alegria que é ser de Deus, a alegria que é fazer a vontade de Deus. Vou te servir um pouco de água, Guto. E era interessante ver o resultado, né? Porque aprendiam ali a harmonia vocal e e muitos já testemunhavam, olha, estou colocando em prática aqui na missa, na minha paróquia, né? Ou seja, já colocando a serviço, porque o foco do laboratório é esse, né? Você não vai aprender para você vai aprender para colocar a serviço. E a gente nunca trabalhou com música secular, né? A pessoa, vocês trabalham com música secular? Não, infelizmente nós trabalhamos com músicas cristãs em vista da missão e do serviço na sua comunidade, na sua paróquia, da igreja, para que você coloque isso a serviço. E aí ver as pessoas colocando isso a serviço, eu já estou cantando, a gente está abrindo aqui, eu estou ensinando, o que eu aprendi com vocês, eu estou ensinando aqui para o pessoal da paróquia. Então isso aí já era muito interessante. E o feedback e a confirmação dos padres que fizeram parte, né? Tivemos 3 ou foi 4? Acho que foi mais. Padres participando do laboratório, onde eles confirmavam, olha, esse trabalho de vocês é muito importante para a igreja, nos ajuda muito, porque a gente sabe que os ministérios de música precisam ser fortalecidos e tal. E até o nosso lema, né? Um dos lemas que a gente usa é isso, para Deus sempre o melhor. Então a gente quer ensinar para que Deus receba o melhor em todos os lugares, não só aqui. O pessoal sempre diz, né? O Shalom nossa, vocês cantam muito bem. Ave Maria, tem muita gente boa no Shalom e tudo. E a gente fala que esse curso que a gente dá, na verdade, também é um instrumento de dar para Deus o melhor, né? É sim. Acho bacana esse testemunho deles. Eu estava aqui refletindo como é bonito ver, vocês são artistas, são talentosos, mas vocês trazem essa palavra missão o tempo inteiro. A missão, a missão, a missão. Então vocês estão devolvendo a Deus, né?
o que Deus deu a vocês, que é o talento, que vocês são talentosos. E tá ensinando pra gente. Sim. Que bacana isso, viu, João? O pessoal que tá acompanhando, que eu tenho certeza que vocês têm muitos fãs. Ave Maria, quando eu ouvo o Entretons, eu não posso nem falar porque é minha filha, né? Minha filha tem o sonho da minha filha é cantar igual a Thaís, né? Ela falou isso o tempo inteiro. Então, a geração que tá chegando tá olhando vocês e vê vocês sempre trazendo essa marca da oração, da missão, que vocês sempre estão deixando aqui. Só nessa conversa vocês deixam claro que vocês têm em primeiro lugar a missão. Isso é tão bacana e acho que é isso que está ressaltando realmente nos corações e nas pessoas que estão ouvindo vocês. Parabéns, Graças a Deus. Continue nessa via, porque eu acho que é aí de onde brota mais os frutos. Que bom, viu, João? Muito bom. Vocês têm essa consciência do papel de vocês de referência para as novas gerações? Não simplesmente vocalmente, musicalmente, mas acho que como pessoas, né? Os valores que vocês trazem como consagrados, como batizados, né? Como pessoas que tiveram a experiência de Deus. Vocês têm essa consciência constante diante dos olhos? Pode falar. Respirou aí. Olha, eu consigo tocar isso de forma mais próxima pelo meu trabalho como psicóloga, né? Eu tenho muitas pacientes e a grande maioria delas são da comunidade ou são vocacionadas ou vieram a partir, né, do Instagram por conhecer o Entretons na vocação e eu quero uma psicóloga que entenda a minha escolha. Porque normalmente eu busco, né, terapeutas e na hora que eu vou dizer as dificuldades da vivência, eles já dizem, por que você está aí? Né? Então, é muito difícil e elas... eu começo a tocar essa referência, eu olho, eu gosto muito das suas postagens, eu gosto das suas partilhas, da sua posição, né, quando você está ali cantando, quando você está falando, então aí eu consigo ter um pouco mais dessa noção, mas eu não vou te dizer que eu tenho essa noção tão clara, não. Eu toco assim, desse aspecto. Eu diria que... eu acho que a gente tem pode até ter uma noção, mas eu acho que ela é sempre muito pequena. Ela é muito pequena, a gente não consegue ter tanta noção assim. Até porque aquilo que escrevem, que falam, né? É aquilo que chega, né? Mas tem muita coisa que eu sei. E eu digo isso por mim mesmo. Tem várias pessoas que eu sigo, que eu admiro. Que você não são fala. Importantes, que eu nunca falei. Nunca cheguei lá e escrevi para ela, né? Então, eu sei que Deus, né, a obra que Deus faz vai muito além da nossa compreensão, né? Assim, almas que são salvas, né? Eu me lembro até que o padre Cristiano uma vez disse uma coisa que me marcou. Ele disse, às vezes uma pregação que eu estou fazendo aqui, um sacrifício, uma penitência que eu estou fazendo aqui, está salvando às vezes uma prostituta no outro lado do mundo, que eu nunca vou saber, só quando eu chegar no céu. Né? Então, assim, eu sei que existem esses frutos que Deus, por bondade, permite que a gente veja. E eu sei que tem muitos outros que a gente só vai ver no céu, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente... E assim, como a gente já falou outras vezes, a gente nem busca muito isso, né? A gente realmente tenta o máximo que a gente pode ouvir a Deus, fazer a vontade de Deus. E... Não é uma preocupação, é tipo aquilo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas virão por acréscimo. São consequências. Eu, assim, no missionário, eu tive muitas experiências, né? Principalmente com vocacionados, pessoas que hoje consagradas da comunidade, seminaristas e até padres que disseram que tiveram a experiência com missionário, com uma das músicas que eu cantava, né? Isso é muito comum, né? Tanto pessoas consagradas como sacerdotes, como freiras já chegaram para mim pela experiência, ou seja, pessoas de vida religiosa, de vida missionária, que foram alcançadas pelo missionário, mas especificamente por alguma das canções que eu interpretei, né? E aí isso me espantava, né? Ao mesmo tempo, né? E passei por algumas experiências dessas, de ver Deus agir, né? De ver os frutos daquilo que Deus concedia. Mas era tão óbvio, acho que é tão óbvio, tão claro, que é uma obra que nos ultrapassa, né? Que é uma graça de Deus, que compõe também, no caso do missionário Shalom, o carisma, a força do carisma. E nós também, né? Como 3 pessoas consagradas, de promessas definitivas, agora que a Tata fez, né? Consagrados de promessas definitivas. A gente traz também, de um jeito ou de outro, nós trazemos também
sob uma outra ótica e sob uma outra identidade, né, em relação ao missionário Shalom, mas também trazemos uma identidade e comunicamos o carisma também. Não tem como né? separar, né? Não tem como a gente separar. E a gente toca nos frutos, nas pessoas que vão falando, né? Só que a gente é tão óbvio que é algo que nos ultrapassa que não tem nem como a gente se vai descer, não tem nem esse perigo. Porque a gente vê que Deus se utiliza, eu me lembro até que uma coisa que a gente brinca de um show do missionário, que é só um detalhe. Era uma música nova e a gente acabou errando o final da música, né? A música, ela terminou meio que esquisita. Aí a gente se olhou, né? Aí terminou o show, chegou uma pessoa e disse assim, cara, assim, eu fiquei tão tocado naquela música, assim, aquela ideia de caos que vocês quiseram causar. Me tocou muito, porque tocou ali, sabe? Eu olhei todo um entendimento. Ela fez um entendimento do meu caos. Eu fiquei olhando ali pra aquela ideia de caos. E era o baterista com uma crise de enxaqueca. Meu Deus. Oh, meu Deus. Já pensou? E aí a gente olhando assim, a gente riu até, né? Até Meu disso, Deus tirou um proveito. Até de um erro, né, da música, né? Deus é tirou um capaz proveito. de fazer tudo, né? Nós somos instrumentos, né? Como o Carmadelli sempre diz, né? Nós somos instrumentos insuficientes. Mas ele usa qual era? Nas mãos do divino. Nós somos torneiras, um negócio assim, ele diz torneiras enferrujadas por onde passa a água límpida, pura. né? Olha aí, Joãozinho. Gente, anota aí, hein? Anota. Ele sempre diz isso, né? E de fato nós temos consciência. E neste momento surge na tela e sabemos o texto da campanha Você Faz o Aleluia, apresentando a chave Pix do festival doi@festivalaleluia.com. Que o trabalho de Deus em nós também está completo, muito pelo contrário, né? Graças a Deus, né? E isso, inclusive, né? Essa questão de ser referência, para nós também é um ponto de alerta. Porque a gente é mais motivo que nós precisamos de estar sempre vigilantes, sempre no caminho, sempre retornando. A gente sempre teve a atenção de cuidado com música secular, por exemplo. Nós somos uma das poucas bandas que cantam em casamento, que quando a pessoa, quero entrar na igreja com a música como uma deusa. Como uma deusa. Aí a gente, Tô imaginando. Eu já tô. tem que conversar com o padre. Não pode ser assim, esse estilo de música não convém pra igreja. Aí a gente orienta. Não convém pra igreja, não convém para o ambiente e tal. Converse com o padre, qualquer coisa e tal. A gente orienta. Porque a gente tem sempre esse cuidado do consagrado, né? Em zelar pela liturgia, pela celebração. Pra não banalizar. Vou cantar qualquer coisa. Mas essa música faz parte da minha história. Cante na festa, fique livre. Coloca lá no final, depois que o sacerdote deu a bênção e saiu, você bota ali no final da cerimônia. Né? Então a gente sempre esse diálogo com o padre, esse diálogo com os noivos. Eu sempre tive muita clareza de que a minha voz ela é consagrada a Deus. E isso sempre me fez, canta tal música secular. Eu analiso que música secular é essa para saber se eu canto ou não, né? Em um ambiente público, por exemplo, né? Então, tudo isso é muito pensado. Tanto que, inicialmente, nós só fazíamos... vocês fazem baile? Não, nós não fazemos baile. A gente priorizou a cerimônia religiosa. E quando... Eu acho que quem já fez mais baile foi a Thaís, né? E quando faz, é uma seleção das músicas. Olha, eu canto essas músicas aqui. Essas não. Essas aqui não, né? Então sempre teve... Nunca foi planejado isso. A gente nunca sentou, gente, nós vamos fazer assim, nós vamos agir assim. É natural da experiência, né, de vocês. Aconteceu. Foi fluindo dessa forma. Mas, olha, a gente tá aqui conversando nesse podcast, eu já entendi que vocês vieram tudo pequenininho, cantando. Então, essa formação de vocês já pega vocês maduro. Aqui nós estamos 3 famílias, são pais de famílias e mães de família, e a formação de vocês. Agora vocês vão dizer que vocês não são só cantor. Thaís já disse que é psicóloga, vocês vão falar aqui. Mas vocês já acharam interessantíssimo a formação deles, vocês já são mais maduros, vocês têm família e tem a profissão de vocês. Então, o Entretons agora está vamos dizer assim, está na idade boa, na idade madura. Melhor idade. É a melhor idade. Porque a experiência de Deus já está mais madura, a experiência de vida de vocês está mais madura. E a formação de vocês têm uma formação também. Bora falar um pouquinho sobre isso aí. Você é psicólogo. Sou psicólogo, né? Sou psicólogo, graças a Deus. E trabalho. No time da Tatá. Graças time da a Deus Thaís. também. E eu fiz a faculdade de psicologia junto
na verdade, o mesmo ano que eu entrei na faculdade, eu entrei no missionário. Olha aí. Em 2008. Né? E foi exatamente o mesmo ano que eu entrei na comunidade. Eu entrei na comunidade em 2008, entrei no missionário em 2008 E entrei na psicologia. faculdade em 2008. Né? E aí fui conciliando o missionário com a faculdade. Aí era uma correria, porque eu viajava, loucura, viajava muito, mas Deus sempre me surpreendia. Eu me lembro que uma vez a Lilian estudava comigo, a Lilian que era do Entretons com a gente, ela estudava comigo. Eu me lembro que uma das provas da faculdade, tinha uma prova na segunda-feira, a gente teve um show no sábado e outro no domingo. Eu cheguei quebrado de domingo para segunda, fui direto para aula porque eu ficava com medo de reprovar por falta, porque muitas vezes eu acabava faltando. Então fui direto para aula. Aí ela chegou para mim, ela era da minha sala, né, fazer algumas cadeiras comigo. Melhor tu não. Aí ela disse assim, Melhor tu não ficar. Aí ela disse assim, Morel, tu vai fazer essa prova? Eu nem lembrava. Não tenho nem condição. Aí eu disse, Lília, eu não consegui estudar, passei o final de semana fazendo show com o missionário. Depois eu estudei o final de semana inteiro e eu fiz um resumo aqui, ó, maravilhoso. Aí eu, deixa eu dar só uma olhadinha nesse teu resumo. Resumo bom. Vem tá aqui. Passei um intervalo lendo o resumo dela, eu digo assim, ó, eu acho que E eu ela vou... pedindo de volta e tu não tava. Aí eu disse, eu acho que eu vou me arriscar fazer essa prova aí, tô sentindo que talvez dê bom, porque esse resumo realmente tá muito bom, Lília. Ela disse, pois é, eu fiz, deu trabalho eu fazer esse resumo. Final das contas, tirei 10, ela tirou 9,5. Eu tinha matado. Eu já tava pensando aqui, se ele tirasse nota melhor que ela, eu matava você. Ai, que ódio. Mas Deus sempre me surpreendia, né? As coisas foram acontecendo, a correria era grande, mas... E aí me formei no mesmo ano que me casei, em 2014. Né? Aí já vieram as crianças, aí começou já o desafio de conciliar as missões com o filho pequeno, que é o que o Guto está começando a vivenciar agora, né? Aí veio o segundo. Quando veio o segundo, aí acochou. Aí eu comecei a colocar algumas limitações, Gustavo. O segundo. Acochou, o dicionário cearense apertou o nó, entendeu? Um segundo dá aquele balanço. E aí, assim, ó. devido à realidade e à dinâmica familiar, eu fui discernindo para sair do missionário Shalom. E aí o interessante é isso, porque nós somos três pessoas que têm o mesmo contexto de vida. Claro que a Thaís já tem filhos maiores, né? Os meus já estão um pouquinho mais novos do que o dela, e o Guto tá, né? Começando, os deles são menores, né? Mas são três pessoas com realidades familiares. E aí a gente vai se adequando. É difícil, né? Mas são três pessoas com a mesma realidade. A gente vai se entendendo, vai se compreendendo e vai respeitando os limites que essa etapa de vida nos dá também, né? Porque o missionário, eu não conseguia, né, acompanhar as exigências da missão. Poxa, tem show. Eu disse, cara, eu tô limitado nesse momento. E nessa minha condição de vida, nesse meu momento de vida, eu preciso me dedicar à minha família, aos meus filhos. Eu não posso estar me ausentando todo final de semana. Porque eu trabalho durante a semana, né? Porque como missionário, depois que eu me formei, eu trabalhava de segunda a sexta e final de semana eu viajava. Aí qual o tempo que eu tinha com as crianças, né? Aí começou a ficar apertado. E aí eu fui discernindo esse processo para sair do missionário, né? São decisões que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de tomar, porque a gente fica às vezes numa crise, né, interior assim, né? O que eu tô tirando de Deus, ou eu tô não sei o quê, mas na verdade não, né? Sim. Na verdade, tudo aquilo que Deus nos dá é missão, né? Família é a missão, os E filhos aí são missão. a minha vida e o sustento da minha família foi se dando pela psicologia. A música se tornou missão, serviço, hobby, extra, né? O que eu conseguia ganhar com a música era muitas vezes o dinheiro do laboratório que a gente reinvestia para evangelizar, né? Os casamentos, mas nunca foi o principal, né? Assim, a gente nunca viveu da música. A música, por isso que eu acho que sempre teve essa dimensão de missão. Vamos fazer música, mas a gente não tá, não existia essa a gente tem outra base que nos sustenta aqui, né? Assim, e isso ia ajudando a gente também, ao mesmo tempo que dificulta, porque a gente se divide, às vezes a gente quer se dedicar mais, né, Guto? E não pode, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela base ali, né? No meu caso, eu tenho a psicologia, que é onde é o meu trabalho, onde eu atendo os meus pacientes e coloco e ajudo no contexto da minha casa, da minha família, né? Eu tiro o sustento da minha família dessa realidade que, graças a Deus, né, Deus tem providenciado. A minha história é um pouquinho diferente. Eu comecei com música. Eu comecei a cantar com 14 anos, já ali logo rapidinho comecei a cantar em casamentos e cantava em barzinhos, né? Desde muito cedo. Foi o meu primeiro trabalho e desde lá
eu nunca deixei de cantar até hoje. Desculpa eu interromper. É porque a Thaís nasceu, ela não chorou, ela cantou. Não, ela Deu deve uma ter nota, dado né? umas notas Ela deu uma musicais, nota. né? Uma escala. Ah, vocês têm que ouvir minha mãe falar, gente. Oh, meu Deus do céu. Ela conta que com 1 ano eu já cantava pra família toda. Fazia assim. Você colocava você em cima da mesa e você cantava. Ela canta até a música que eu cantava com 1 ano. Então ela tem o maior orgulho de dizer, não, isso aí vem Desde pequeno. desde o berço. É. E aí, depois eu ingressei na escola, né? Eu também sou gestora educacional, sou coordenadora pedagógica numa escola. Amo muito ND. Todo mundo vê nas minhas redes sociais. Mas eu já ingressei na escola antes mesmo da psicologia, né? Então, comecei a trabalhar assim que saí do ensino médio e cursar também a psicologia. E depois que eu me graduei em 2005... Gente, eu não sou tão velha, tá? Não sou tão velha assim, é porque eu comecei muito cedo tudo. Também, como o Augusto, tenho 40 anos. E aí, assim que eu me graduei, eu comecei a trabalhar na psicologia escolar dentro da escola que eu trabalhava. E depois de alguns anos, eu ingressei na psicologia clínica, que é onde eu estou hoje. Né? Então, eu tenho 3 áreas profissionais que são distintas. E são profissões distintas, mas elas são rendas complementares para mim, né? Não é só um extra. E estamos aí, seguindo. Mãe de 4 filhos. Mãe de 4 filhos. Tem um no céu também, são 5. Mãe de 4 filhos, 5 Não filhos, é? coordenadora pedagógica, psicóloga. E ainda canta. Missionária. Missionário. Olha, Fraco eu não. não sou psicólogo ainda, mas... Vai ser um Tô pré-requisito sentindo a do pressão. Entretons, né? Pra não ser expulso, é a pressão eu já do tô vendo aí Entretons. os vestibulares que eu vou fazer. Eu sou biólogo, né? Eu sou biólogo pela UFC. Gosto demais, gosto muito do meu curso. E fui um bom tempo da ciência, né? Então eu queria ser pesquisador, queria ser professor. E gostava muito de pesquisar e tudo. Acabei não... Hoje eu sou servidor público, né, como biólogo lá na universidade. Perdi um pouco do encanto pela pesquisa, não por ela em si, ela é maravilhosa, mas pelo contexto, inclusive, como é que eu digo, cultural. Na pesquisa você, assim, a maioria, né, não são todos, mas a maioria é muito dedicada, assim, a dedicação deles é quase um celibatário da ciência. Muitos deles, assim, não são nem casados, aquilo, né? não têm filhos, vivem para aquilo, todo respeito, tá? Se alguém tiver aí, com todo respeito, mas, assim, não era o que eu queria. Assim, realmente uma vida muito devotada a isso, né? Finais de semana... Meu Deus. Muito, né? Não Relatórios. Então, eu fiz mestrado, fiz doutorado, gosto muito, ainda exerço, mas eu não tenho mais a pretensão de ser professor universitário, né? Hoje, meu trabalho lá na universidade é técnico, né? E é o meu principal sustento hoje, junto com a minha esposa, né? Ela é psicóloga. Tá aí. Tinha que ter alguém, Tem que ter né? alguém, a metade, a metade. Metade pronto. Mas eu não fui expulso. Mas é isso, eu gosto muito da pesquisa. Ainda, assim, participo de algumas pesquisas, mas entenderam, né? Eu não tenho mais aquela coisa de querer ser o pesquisador, o professor e tal, aquele papel, né? De pesquisador principal, por essa realidade, né? Porque eu lembro até que a minha orientadora falou no dia da minha defesa, lá o grupo sempre priorizou a família. Porque realmente eu dizia com todas as letras para ela, eu disse, olha, eu não quero ter essa vida de finais de semana, escrevendo projetos, escrevendo artigo e relatórios. É muito legal, muito obrigado. Eu fico restrito hoje Até porque à a banda. comunidade não deixa, né, Padinho? A família que ela fala é a minha família, minha esposa e meus filhos, e também a minha Também a família comunidade. espiritual, Shalom, né? né? Que toma uma boa parte do meu tempo também. A gente tem muitos eventos, eu amo, né? Eu preciso disso para me salvar. E sempre fui assim, né? Assim, até antes de entrar na comunidade, a minha vida já era assim, agitada, no Shalom, nos acampamentos, enfim. Mas é isso, então eu sou biólogo e a música para mim, como os meninos, é realmente uma missão e um extra, né? Então a gente tem os casamentos, tem
Eu gostaria, não vou mentir, gostaria muito de poder Sonho, na viver verdade, o dessas sonho músicas. dele. O sonho do Guto era a gente poder se dedicar e tirar o nosso sustento da música, porque aí a gente ia poder integralmente se dedicar a isso, né? Mas hoje realmente é completamente inviável. Infelizmente, é uma realidade difícil. Quem sabe um dia, né, Guto? Sabe um dia, né, Deus? Se Deus, quem sabe. A gente sabe que Deus pode tudo, né? Se Ele quiser, a gente tá aqui. A gente queria aproveitar e mandar um abraço, né, para as respectivas famílias, né, para Paola, para as crianças, para Larissa. O Jean tá aqui, né? Jean tá aqui com a gente acompanhando tudo. Mais um abração, né, para todo mundo. E a nossa gratidão, né, Eva? Não é, gente? Foi tão bom essa nossa conversa aqui. Foi bom demais ter vocês, ouvir o testemunho de vocês. E como diz a Thaís, ver que vocês são gente mesmo. Pé no chão, as vozes são lindas. A gente pensa que é automático. A gente tava conversando sobre... Tem vozes de anjos, mas não são inteligência. anglicais. Pois é. Não é uma coisa, não é um robozinho botando uma voz bem afinadinha, não. Eles são afinados mesmo, viu? Pô? Brasil aqui, ó, 100%. Gente, obrigada, viu, pelo testemunho de vocês. Foi muito bom. E a gente tá ansioso pelo Aleluia, né? Ansioso pelo Aleluia. Pois vai ser que dia, pra lembrar a galera? Dia 20. Quinta-feira, o primeiro show de quinta. A gente quer todo mundo lá. Oba! Olha, Nós vamos estar lá, né, João? Tá lá, com certeza. E pra gente foi, assim, de forma muito particular e especial, né, estar pela primeira vez no palco principal como Entretons, nos 25 anos, né? Eu acho que é muito significativo pra nós essa data, 25 anos. Né? O Aleluia faz parte, a comunidade faz parte da nossa história, da nossa vida. O Aleluia também. E estar presente, eu acho que foi um grande presente para nós. Sim. Né? Nos fazemos presente, né? Podemos estar presentes. Com certeza. Pela primeira vez, como Entretons, no palco principal do Aleluia. Vai ser um presente pra todo mundo, tá lá viu? curtindo, Vai ser né? muito bom. Oba. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado, Guto, Tatá, Morel. Obrigada a vocês. Muito me agradece. Obrigada a gente demais. agradece. E a gente vai seguindo. Vamos curtir esse podcast que foi muito bom e compartilhar. Compartilhar, gente. Se preparem para os próximos, porque vocês estão vendo ó, que cada episódio é um mais legal do que o outro. Na verdade, não tem nem como comparar, Tem né? não, Porque João. cada um é muito especial. Então, você que não assistiu os outros, volta lá para você assistir e se prepara para os próximos, que a gente andou fazendo uns contatos, né, Eva? Tem novidade por aí, viu, gente? Pois aguarde os próximos episódios. Não deixe de se inscrever no canal Festival Aleluia. Seguir nas redes sociais também. As redes de vocês, por favor, diga aí pra galera. @ Entretons. @ Guto Shalom. Thais Nara SHPC. Rafael Morel. Pois tá aí, gente. Siga todo mundo lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, sininho, faz tudo aí como manda figurino e a gente se encontra no próximo episódio. Grande abraço. Tchau, tchau, gente. Shalom. Shalom. E assim se conclui mais um episódio deste podcast com a participação do grupo Entretons. Finalizamos com as imagens do Festival Aleluia, diversos cantores, diversos espaços. Muito obrigado e até o próximo episódio.